Oi, irmãos, estou honradíssima de receber aqui no Diário da Zoe o pastor Isaías Sardinha. Tive um tempo com o pastor fazendo imersão, curso de inglês, e dentre essas conversas, né, ali nos intervalos do curso, aí o pastor contou o testemunho dele acerca do seu casamento, e foi tão inspirador que eu pedi para o pastor, né, contar para vocês também, quis compartilhar, porque realmente me inspirou, né, a viver o relacionamento no padrão de Deus. Pastor, conte para nós como foi essa história tão linda que o senhor escreveu para o senhor e para sua esposa. Bom, essa história é uma história bem longa, né? Uma história de amor, ele é um longa, é um longa-metragem, não é um curta. Mas o início de estudo se dá com a experiência genuína com Deus, em que Deus colocou no meu coração, antes, isso há 20 anos atrás, a videira nem existia ainda, eu não tinha contato ainda com a visão de corte, mas Deus tinha colocado isso no meu coração de uma forma assim, muito forte, algo definitivo. Eu não tinha dúvida nenhuma que essa era a forma que eu queria e iria viver. E aí chegou o tempo, né, em determinado momento, Deus me falou, você vai começar um relacionamento. Eu cheguei em casa e falei pro pessoal de casa, pronto, Deus me falou que eu vou começar um relacionamento. Todo mundo, quem? Eu falei, não sei. Eu só sei que Deus me falou que eu vou começar um relacionamento. E passaram-se 15 dias e eu comecei a me relacionar com quem é minha esposa hoje. E aí fui compartilhar com ela sobre a visão da corte, né? Que não tinha ouvido pregação específica sobre isso, nenhum ensino, nada sobre isso. E ela começou a me fazer um monte de perguntas, mas como assim? Como assim? Ninguém faz isso? Ninguém vive assim? Eu falei, mas nós vamos viver assim. Nós vamos fazer dessa forma. Aí ela queria, mas muitas interrogações na sua cabeça faziam com que o coração dela não tivesse aplicado a isso ainda. Até um dia que depois, assim, falou, olha, se você não entrar nessa visão, acabou, tá fora, tchau. Aí ela falou assim, mas nós precisamos de um sinal de Deus. Eu falei, esse é o problema? Eu falei, então vai ser agora. E eu me lembro que a gente estava sentado numa escadaria, né, numa escada assim ao ar livre, perto do comércio que o pai dela tinha, bem do lado. E eu perguntei assim, vamos fazer o seguinte então? Eu vou marcar no meu relógio, num cronômetro regressivo, 3 minutos. Se for de Deus, em 3 minutos vai cair uma estrela. E nós estávamos em Goiás, e Goiás é muito diferente de São Paulo, porque o céu de Goiás é um céu de verdade. São Paulo, você olha para o céu à noite, você vê 3 estrelas. Lá em Goiás é igual o tempo de Abraão, não dá para contar as estrelas. Então aí, a hora que nós sentamos ali, fizemos esse teste. A hora que faltava alguns poucos segundos para o relógio, enfim, despertar o tempo e ele apitava, aí a estrela, e o relógio, pip. Aí ela falou, não valeu. Isso pode ser uma coincidência. Falei, tá bom, não tem problema, vamos fazer de novo. 3 minutos? 3 minutos. Ok. Fiquei olhando. Falando, Deus, o senhor está por trás disso. A hora que faltava poucos segundos, a estrela, novamente. Aí ela ficou assim, assustada. Eu falei, você quer de novo? Ela falou, não precisa de novo. E aí, assim, a partir desse momento, então, nós oficializamos a cor do nosso relacionamento e foi uma bênção muito grande. Anos depois, né, porque eu falei, Deus, não é possível que isso era só para mim, só eu que Deus falou isso para mim. Aí, anos depois eu encontrei a videira, meus irmãos da videira. Aí eu falei, ufa, eu sabia que eu não era o único louco da face da terra. Tinha mais gente que Deus também já tinha compartilhado essa visão. E aí foi um amor muito grande, né, aos irmãos, por quê? Por causa dessa visão, nós fizemos isso, é algo que nós queremos ensinar, queremos transferir isso para uma próxima geração. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, esses pastores que não viveram isso, agora fica querendo ensinar a gente, colocar a gente para viver algo que eles não viveram. Eu respirei fundo e falei assim, esse é o único problema? É a única
é o único motivo por que você não aceita a visão ou não quer fazer corte? Ela falou, Eu falei, então tá bom, eu fiz corte, nunca tinha ouvido falar da visão. Você pode ir por mim. Eu vou pregar para você sobre a corte, você pode fazer, porque antes eu fiz a corte e nunca tinha ouvido falar sobre isso na minha vida. Então você pode ir, eu vou testificar para você. Isso é uma bênção e você só tem a ganhar. Agora, se você não for, é porque você é carnal mesmo. Para de dar desculpa, para de ficar jogando, transferindo essa responsabilidade para terceiros, porque se você não aceitar isso é porque você não quer. Então, se você não quer, não adianta você querer dar desculpa. Assuma que você não quer e pronto, e está resolvido. Glória a Deus. Pastor, essa foi a história que me inspirou e eu tenho certeza que assim, né, como eu fiquei inspirada, você também deve estar inspiradíssimo. E eu quero dizer que, assim como o pastor comentou aqui, não existia essa revelação para ele, não existia livro sobre corte, mas foi algo do coração, o Senhor falou com ele. Então, quando você busca Deus, o Senhor, ele te dá a revelação das coisas. Eu tenho entendido, pastor, nesse tempo que eu me relacionei, que a corte, ainda que você tenha uma série de fatores que você possa ensinar de como você se relacionar, se isso não for uma questão do coração, não adianta. Você pode até dizer que faz corte, mas você vai estar vivendo um namoro ou qualquer outro tipo de relacionamento. Então, eu gostaria de pedir para o pastor deixar uma mensagem para essas pessoas que encaram a corte como um fardo e não como algo que é uma bênção de Deus. A corte, na verdade, querido, é proteção. Você, assim, seguir direções é como alguém chegar para você. Imagina um quebra-cabeça com 10 peças. E cada peça desse quebra-cabeça, você demora aí alguns meses para conseguir construí-la naquele determinado lugar. Seguir direções é como colocar as peças de um quebra-cabeça em um lugar onde não existe conexões com outras peças. Então, quando alguém te der uma direção e falar assim, olha, faça corte, é porque lá na frente existem coisas, existem outras peças que vão se linkar com essa. Só que nesse momento, você não consegue olhar essas peças. Você não consegue ver essas peças. Seguir direção é isso. É você colocar uma peça, construir algo em um quebra-cabeça, em que você, na verdade, não consegue ver as outras peças. E quando você faz isso, ao você terminar de montar o quebra-cabeça, você vai ver que a peça que faltava e que poderia demorar muito para você construir, ela já foi construída lá atrás. Porque você seguiu a direção para construir algo em um momento em que você, na verdade, não tinha ciência daquilo. Você apenas seguiu a direção. Então, o que eu tenho a falar sobre corte, sobre seguir a direção da corte é isso. É você construir algo em que você não vai ver naquele momento. Você vai ver depois, você vai ver depois com seus filhos, você vai ver depois com seus discípulos, você vai ver depois com pessoas que você será um referencial de Deus. Então, quando alguém te der uma direção sobre corte, não resista a isso, porque um dia você vai olhar para trás e com um alívio muito grande poder dizer, ufa, isso é algo que eu vivi na minha vida. E quando você vive um princípio, é muito mais fácil você ensinar, replicar e multiplicar discípulos vivendo isso. Porque não é algo que você está somente ensinando, é algo que você viveu. E se você viveu, você tem autoridade para falar sobre isso na sua vida e na vida dos seus discípulos e também dos seus filhos. Hoje, os meus filhos querem casar cedo, a minha filha tem 16 anos, ela fala, quero casar com 20 anos. E ela não tem medo nenhum do relacionamento, ao contrário de muitas pessoas que às vezes, amigas dela, falam, eu não quero me casar, eu quero me casar com 30 anos, assim como se o casamento fosse algo assim que fosse um fardo a ser enfrentado na vida. Mas eles olham e falam, eu quero fazer corte porque meus pais viveram isso, e isso foi o melhor de Deus na vida deles. Glória a Deus por isso. Quero agradecer o pastor Isaías. O senhor é uma inspiração. Que Deus abençoe cada vez mais. Que o senhor possa realmente influenciar muitos homens de Deus e mulheres. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. E você, escolha a corte.